Olá, telespectador da TV da Transparência, seja bem-vindo ao primeiro bloco de notícias da manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto. Olá, Oceli. Olá, Ana Alice. Bom, no primeiro bloco nós começamos com a leitura das manchetes dos principais jornais de circulação nacional e local, começando com a capa do jornal O Globo, em que temos a imagem de Rebeca Andrade, a campeã olímpica em solo de ginástica, e está escrito no alto do pódio da história: Rebeca Andrade voou alto até onde nenhum brasileiro jamais fez. O ouro no solo fez dela a maior medalhista olímpica da história do país e seu carisma consolida uma ídola nacional. De quebra, sua premiação produziu uma das cenas mais simbólicas de Paris. No inédito pódio formado por 3 ginastas negras, ela foi reverenciada pela mítica Simone Biles, que foi medalha de prata, e por Jordan Chiles, que foi bronze, numa cena que ensina sobre espírito olímpico e humildade. Ela é rainha, derreteu-se Biles. Vou seguir sendo a Rebeca de sempre, disse a brasileira. Além disso, ainda sobre as Olimpíadas, faltou onda, mas não medalhas. O mar pequeno na semifinal no Tahiti prejudicou Gabriel Medina, que ainda assim conquistou o bronze. Já Tati Weston Webb chegou até a final e ficou muito perto de vencer, mas a prata coroou sua grande performance. Nos destaques do dia de hoje, nós temos às 8 horas o vôlei do Brasil contra a República Dominicana, às 13 horas o vôlei de praia de Evandro e Arthur, 16 horas futebol Brasil versus Espanha, 16h30 o handball de Brasil versus Noruega. Ainda sobre a economia, dia de pânico financeiro. Temor da recessão nos Estados Unidos derruba bolsas pelo mundo. Mercado de Tóquio teve maior queda desde 1987 e onda se espalhou por Europa e Américas. Dados bem abaixo do previsto de atividade industrial e emprego nos Estados Unidos no fim da semana passada espalharam o temor de uma recessão no país e fizeram os mercados financeiros terem um dia de pânico ontem. O tombo da bolsa japonesa foi de 12,4%, o maior em um dia desde 1987. Os mercados europeus e de Nova York tiveram quedas menores, mas também significativas. A expectativa de que o Fed, o Banco Central americano, possa até cortar juros em setembro, o que aliviaria a pressão inflacionária no Brasil. Ainda nos destaques, evangélicos se unem para evitar canibalismo eleitoral. Líderes de denominações se acertam para alianças em torno de candidaturas e, assim, evitam a divisão de votos. Paes afirma que cumprirá mandato até o fim, se reeleito. Prefeito do Rio descartou concorrer ao governo do estado em 2026. Justiça condena Lucinha por peculato e ordena perda do mandato. Deputada pegou pena de 4 anos de prisão por nomear pedreiro que prestava serviço particular, mais indenização e perda de mandato. Ela nega e vai recorrer. Sobre política internacional, a oposição venezuelana apela a militares e policiais para aderir ao lado do povo. Nas redes, Maria Corina e Edmundo Gonzalez citaram avalanche eleitoral. Ministério Público controlado pelo chavismo entrou com ação penal contra os dois. Lula recebe apoio de Macron e cobra ex-líderes pelos países latino-americanos. O francês endossou a iniciativa do Brasil, Colômbia e México cobrar atas e manter diálogo na Venezuela. Já a Carta Aberta cobrou de Lula posição contra Maduro. Na parte de editoriais, Merval Pereira escreve: corte de gastos põe governo e Senado em lados opostos. Na coluna de Mira Leitão, a tensão global e o temor em particular do Brasil. Pedro Doria escreve: Google perde na justiça e terá os piores anos da sua história. Na questão dos obituários, Adílio, um ídolo rubro-negro. Meia refinado foi um dos ícones da supergeração de Zico e o terceiro que mais jogou pelo Flamengo. Caçulinha, maestro de muitos domingos, o músico fez parte da história da TV por décadas, marcou festivais e gravou com grandes nomes do país. Foram esses os destaques do Globo. Oceli, o que temos no Estadão? No Estadão, Annalise, nós temos a foto icônica que está na capa de todos os jornais desta terça-feira, na capa de todos os portais. De novo, a brasileira Rebeca Andrade é capa, é notícia internacional.
pela performance lá nas Olimpíadas de Paris. E a mesma foto que você acabou de ler para os nossos internautas e telespectadores da TV da Transparência. Rebeca Andrade no meio, na hora que ela acaba de receber a medalha de ouro, as duas norte-americanas, Simone Biles e a Jordan Charles, reverenciam a atleta brasileira. A Simone é essa da esquerda e a Charles é essa da direita. E a Rebeca Andrade no meio, e diz assim a legenda do Estadão: as americanas Biles e Charles saúdam a campeã. Gigante de 1,55 m de altura. Reverência mundial à maior atleta olímpica do Brasil. Rebeca Andrade vence a favorita americana Simone Biles no solo e chega a 6 medalhas em 2 Olimpíadas, 2 delas de ouro. Ainda sobre as Olimpíadas, no surf, a Tati Weston Webb leva prata em final acirrada e Medina ganha o bronze. A brasileira perdeu o ouro por 17 décimos. Marcalmo prejudicou Medina na semifinal. No vôlei masculino, o Brasil perde para os Estados Unidos e não vai disputar medalha. E no basquete, seleção encara o Dream Team, o time dos sonhos dos Estados Unidos. Respeito, não medo, diz a equipe do basquete masculino. Mas a manchete de capa do jornal Estadão, Ana, é sobre Venezuela. Desafio a Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, opositor venezuelano, se declara eleito e pede ajuda a militares. Eles questionam a eleição que declarou Nicolás Maduro eleito no domingo atrasado. Na área de mercado, também é manchete na área econômica de alguns jornais. Foi ontem o temor de recessão nos Estados Unidos derruba bolsas pelo mundo. Aqui no Brasil, o dólar vai a 5,74. Já o valor econômico traz que o dólar chegou ontem a 5,86 centavos. Ações, moedas e até o Bitcoin perderam valor. Analistas dizem que é cedo para projetar recessão nos Estados Unidos. 900 bilhões de dólares foi a perda de valor das 7 gigantes de tecnologia. Aqui no Brasil, o destaque é a contenção de despesas do governo federal. 3 dias após anunciar a expansão do programa, foi até aqui em Fortaleza, do programa Pé de Meia, o governo anuncia congelamento de despesas. O bloqueio atinge 500 milhões de reais da Bolsa para Estudantes. Mas o MEC, o Ministério da Educação, diz que o programa Pé de Meia não sofrerá qualquer alteração. É destaque ainda na capa do Estadão a decisão histórica nos Estados Unidos na área de economia. A Justiça do ISEA dos Estados Unidos condena o Google por monopólio de pesquisas online. É a primeira vitória antitruste da era moderna da internet contra uma gigante da tecnologia. Na área de entretenimento e cultura,
é uma reverência também à cantora Paula Toller, do famoso Kid Abelha. Ela está festejando 42 anos de estrada e lançando um novo produto no mercado. Sobre as eleições de 2024, na capital de São Paulo, o Datena, Luiz Datena, que é candidato pelo PSDB, ensaia discurso de terceira via, e a pré-candidata Tabata Amaral, do PSB, fala em traições. E por último, existe aqui uma matéria a fundo: o brasileiro que desafia os limites da ciência. É com você. Bom, agora na capa da Folha de São Paulo nós temos a imagem do pódio de Rebeca Andrade ao lado de Simone Biles e Jordan Chiles, e está escrita melhor. Rebeca bate Biles na final do solo, ganha o ouro e se torna a maior atleta do Brasil em Jogos Olímpicos com 6 medalhas. Muito orgulhosa das mulheres e de mim. Tô explodindo, é o que diz a atleta campeã olímpica. Simone Biles já diz: amo a Rebeca, ela é incrível. Ainda, Suzanne Rose escreve que o cérebro de Rebeca é um assombro. Aqui na imagem nós temos o pódio, como ele tinha mencionado, das duas americanas reverenciando a atleta Simone Biles. As americanas Jordan Chiles à esquerda e Simone Biles à direita fazem referência à campeã no solo, Rebeca Andrade, foto feita a partir da câmera com funcionamento robótico. Sobre a economia, nós temos que o temor com a economia dos Estados Unidos derruba bolsas pelo mundo. Dados do emprego fraco deflagram medo de recessão e onda de vendas de ações. Voltando às Olimpíadas, no surf brasileiros levam prata e bronze por 17 décimos. Tati Webb perde decisão, Medina sofre revés na semifinal, mas fica em terceiro lugar. Domínio feminino. Mulheres do Brasil têm 9 pódios em Paris, homens 3 e uma medalha é mista. No vôlei, o Brasil cai ante os Estados Unidos e Bernardinho não vai ao pódio pela primeira vez nos Jogos. Aqui nós temos a agenda de jogos, como mencionados no jornal anterior. Na questão de política internacional, em carta, opositor se proclama presidente eleito da Venezuela. Periferia concentra casos de homicídio na capital paulista. Grupo de 30 ex-presidentes pede a Lula que condene Maduro. O ex-ministro da Fazenda defendeu Bet sem avisar a presidência. E por último, na área de editoriais, nós temos que polos ditam a avaliação de Lula e Bolsonaro, sobre a avaliação do governo segundo Datafolha, Oropush mais grave a respeito do avanço da doença no país neste ano. Oceli, eu volto com você com o Jornal O Povo. Capa do Jornal O Povo também reverencia, o destaque é Rebeca Andrade. O Jornal o Globo chamou ela de ídola nacional. Já o Jornal O Povo chama de Sua Majestade a Rainha. E esse título de rainha foi dito numa entrevista da Simone Biles. Aqui é a mesma foto, as duas norte-americanas reverenciando a nossa atleta brasileira. Sua Majestade a Rainha. Rebeca Andrade é ouro no solo e se torna a maior medalhista olímpica do Brasil. A foto está em todas as capas dos jornais. É uma foto muito bonita, muito histórica. O outro destaque também vem das Olimpíadas de Paris. Esportes, medalhas do surf. Tati Woston Webb é prata e Gabriel Medina fica com bronze. Ainda na área de esportes, é destaque na capa do jornal cearense O Povo. Foi o jogo de ontem. Já à noite, o Fortaleza vence Cruzeiro por 2-1 e chega à terceira posição no G3, se existe esse grupo. Tem o G4, mas agora inventaram um G3 e ele está no grupo do G3 do Campeonato Brasileirão. Na política, tem uma matéria nas páginas internas sobre as eleições em Fortaleza, eleições 2024, saiba quem são os candidatos a prefeito em Fortaleza. Até o final de semana,
Eram 8 candidatos, mas ontem à noite surgiu mais um. O Jorge Lima, pelo Solidariedade, se lançou candidato a prefeito de Fortaleza, e a gente vai ler sobre esse assunto nas páginas internas do Jornal o Povo. Na área de economia, o risco que aconteceu ontem nas bolsas de valores, e até manchete da Folha de São Paulo, que a Ana acabou de ler. Dólar a R$ 7,74. Risco de recessão nos Estados Unidos acende alerta do mercado financeiro. E por último, é a reportagem da edição desta terça-feira do Jornal o Povo, na área de energias renováveis. Nordeste, pioneiro em energias renováveis e contra a crise climática. É com você. Bom, e agora na capa do Correio Brasiliense nós temos também a imagem da campeã olímpica, Rebeca Andrade, sendo reverenciada por suas duas colegas Simone Biles e Jordan Chiles. E a manchete é justamente o brilho de Rebeca. A reverência de Simone Biles e Jordan Chiles a Rebeca Andrade, ouro no solo, mostra a magnitude do triunfo em Paris. Ainda sobre Olimpíadas, nós temos a imagem de Tatiana Weston Webb e Gabriel Medina, falando justamente sobre as suas medalhas. Prata e bronze saem do mar do Tahiti. Tatiana Weston Webb e Gabriel Medina conquistaram ontem no surf mais 2 medalhas para o Brasil, nos Jogos Olímpicos, levando o Brasil a 13º no quadro geral. No caso, 2 de ouro, 5 de prata e 6 de bronze. Sobre o Distrito Federal, é que ganha novas normas para agilizar os licenciamentos ambientais. Para reduzir a burocracia e destravar processos protegendo a natureza, o governador Ibanez Rocha assinou o pacote com regras que atendem a 20 atividades. Sobre a política internacional, nós temos que a oposição venezuelana pede apoio ao exército. Em carta assinada com a ex-deputada Maria Corina Machado, Edmundo Gonzalez se proclama presidente eleito e conclama os militares a ficarem ao lado do povo. Ministério Público abre investigação criminal por suposta instigação à insurreição. Ainda sobre isso, pressionado a condenar Maduro, Lula cobra mais transparência, que é a matéria que está na segunda página. Sobre o esporte, força para o esporte candango. Ao Correio Brasiliense Poder, o secretário de Esportes, Renato Junqueira, detalhou programas do GDF para os atletas da cidade. Ele anunciou reformas no Augustinho Lima, onde treina a medalhista Caio Bonfim. Luto na música e no futebol. Com 31 discos, o mestre instrumentista Cássio Linha, de 86 anos, morreu ontem. Craque do inesquecível Flamengo dos 1980, Adílio faleceu no Rio. E por último, nós temos que o temor da recessão nos Estados Unidos abala os mercados e o esforço mental é uma atividade custosa. Foram esses os destaques do Correio Brasiliense. Oceli, o que é que nós temos no Valor Econômico? Valor Econômico, Ana. A manchete é essa crise nas bolsas de valores. Receio com a economia dos Estados Unidos abala os mercados. Turbulência, risco de recessão repercutiu em todo o mundo. No Brasil, o dólar chegou a R$ 5,86 na máxima. Ainda destaque no Valor Econômico de hoje, a aviação executiva, com menos espaço no aeroporto de Congonhas, Campo de Marte deve avançar no segmento de aviação executiva, prevê Flávio Pires, da BAG. Regulação das redes. Reino Unido afirma que redes sociais ampliaram desinformação em meio à onda de violência anti-imigração. E na área de seguros, a empresa Ensurtec Acad, da GP Investimentos, diversifica a atuação e entra no ramo de pessoas, diz o executivo Camboa. O Valor premia empresas que lideram a inovação. Foto de destaque é a mesma que a gente vê nas outras páginas dos jornais. A maior medalhista do Brasil, as americanas Simone Biles,
medalha de prata, e Jordan Childs, de bronze, homenageiam Rebeca Andrade no pódio, medalha de ouro na prova de solo da ginástica artística. Com o resultado, a ginasta brasileira tornou-se a maior medalhista olímpica do Brasil, com 6 no total, 2 de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Aí tem uma frase aqui da Simone Biles: ela é uma rainha. É por isso que fizemos a homenagem, o reverenciamento. Era o correto a ser feito. Ela é absolutamente incrível como pessoa e como ginasta. Só tenho coisas boas a dizer sobre ela, disse, fecha aspas, disse Biles. Já o que é que a Rebeca Andrade disse em retribuição? Elas, as duas norte-americanas, são as melhores do mundo. Então, ter uma cena como essa significa muito para mim. Eu me sinto honrada, retribui Rebeca Andrade. Ainda destaque na capa do Valor Econômico: a empresa Mars negocia compra da dona da Pringles. O Google perde caso antitrust nos Estados Unidos. Aqui a Tati leva a prata no Itaiti, ficou com a medalha de prata no surf. A Tatiana Weston Webb, ela nasceu no Rio Grande do Sul, mas mora no Havaí, após perder para a campeã mundial Caroline Marques, dos Estados Unidos, por só 0,17 décimos. Na competição masculina, Gabriel Medina ficou com bronze. E por último, tem uma matéria: pioneira Cláudia Magalhães vibra com as conquistas. A medalha de ouro de Rebeca Andrade ontem simbolizou o ponto alto de campanha que rendeu o primeiro pódio por equipes para a ginástica artística brasileira. Essa caminhada começou 44 anos antes, em Moscou, quando Cláudia Magalhães se tornou a primeira ginasta do país a participar de uma Olimpíada. E nas páginas internas tem uma entrevista com a pioneira Cláudia Magalhães. É com você, Ana. Bom, agora nós vamos começar com a leitura das páginas internas de cada jornal, começando com o jornal O Globo, em que nós temos primeiro a opinião do Globo. STF acerta ao condenar PEC kamikaze. Apesar do atraso, a Corte decide que o uso da máquina pública por Bolsonaro em ano eleitoral foi ilegal. Além disso, o governo deve fazer mais pela segurança dos povos indígenas. Ataque em Mato Grosso do Sul deixou 10 feridos. Relatório constatou aumento de 16% nos assassinatos em um ano. Nos artigos, Merval Pereira escreve sobre o impasse nos cortes de gastos e Pedro Doria se pergunta: o Google sobreviverá? Além disso, Antônio Lavareta escreve um artigo sobre a mudança na política, em que ele destaca que a confiança supõe conhecimento, o mínimo que seja, e não exige, se eu não me lembro sequer do representante que eu escolhi. Além disso, Rodrigo Miranda também escreve sobre a cultura de inovação. Na área de política, fé no voto, evangélicos tentam eleger um vereador por igreja nos grandes centros e se unem por prefeituras. E aqui nós temos a imagem do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, deu uma guinada na eleição deste ano e resolveu apoiar para vereador no Rio o cantor e pastor Vaguinho. Seu antigo apadrinhado, vereador Alexandre Esquerdo, do PL, acertou que não concorreria à reeleição em troca do apoio do líder religioso e a sua candidatura a deputado estadual em 2026. A direita
a reeleição de Eliseu Kleiser à esquerda, a Câmara dos Vereadores do Rio é prioridade para o bispo Abner Ferreira, à direita da Assembleia de Deus de Madureira, o maior ministério de congregação. A igreja caminha junto ao prefeito Eduardo Paes e liberou o deputado federal Otônio de Paulo, do MDB, para coordenar a campanha do prefeito entre os evangélicos. Mais abaixo, nós temos a imagem que a Universal do Reino de Deus, Igreja de Marcelo Crivella e do Bispo Edir Macedo, fundadora dos Republicanos, apoiará a Câmara da capital fluminense. O pastor De Angelis, do PSD. Apesar do rompimento do Republicanos com Eduardo Paes e o apoio a Alexandre Ramagem do PL, seu adversário na disputa, a ala religiosa da sigla segue com o prefeito. À direita, em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, conseguiu atrair a bênção dos líderes das maiores denominações evangélicas do país. Nas igrejas menores, contudo, o discurso de Pablo Marçal, do PRTB, ligado à prosperidade, tem encontrado a aprovação por ter convergência com parte da teologia neopentecostal de que a abundância material dos fiéis é um desejo divino. Ainda sobre política, nós temos que sem o PSDB, Tabata forma chapa puro sangue. Candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, escolheu a professora Lúcia França para vice. Ela é a mulher do ministro Márcio França. Deputada aguardou até o último instante pelos tucanos e disse que na política traições são comuns. Aqui na imagem nós temos no entorno de Tabata a avaliação é que a presença de Lúcia França na disputa reforça o compromisso da candidata com a pauta da educação. Um pouco mais abaixo, direita e esquerda compõem bloco que corre por fora em São Paulo. O grupo tem desde sindicalistas até ex-integrantes do governo Bolsonaro. E aqui nós temos a imagem de PSTU, do Altino Prazeres, foi presidente do Sindicato dos Metroviários por 2 vezes. DC, recém-filiado à sigla, Bebeto Haddad já foi secretário municipal na gestão Kassab. Do PCO, João Pimenta começou na vida política em 2013 durante os protestos de junho. Da UP Metroviário, Ricardo Senesi participou de gestões do Sindicato da Federação da Classe. E por último, Maria Helena é economista e atuou na equipe de Paulo Guedes na gestão de Bolsonaro, ela sendo do Partido Novo. Paes promete ficar até o fim do mandato se reeleito. Cotado para disputar o governo estadual em 2026, o prefeito do Rio de Janeiro cita obrigação de ficar no posto se vencer pela 4ª vez. Aqui à direita, a imagem de Paes na sabatina do G1. O prefeito do Rio defendeu a escolha de Eduardo Cavalieri para vice, que ele tem um quadro preparado. Pouco mais abaixo, após recusa de aliadas, Ramagem terá deputada do PL como vice. Índia Armelau é escolhida depois de tentativas frustradas de atrair siglas. A imagem aqui da deputada bolsonarista. Amorim é oficializado por União e mira bolsonaristas. Em convenção, deputado estadual ataca Paes, cita slogan de Bolsonaro e elogia Ramagem. Vice da chapa será colega de Alerj. Aqui é a imagem do Amorim como vice, Fred Pacheco à esquerda e Bacelar à direita. Tucanos recuam em disputa de 3 capitais. Na reta final do prazo para convenções partidárias, o PSDB desistiu de lançar Beto Richa em Curitiba, João Leite em Belo Horizonte e Nelson Marchesan em Porto Alegre. Casos expõem divisão interna e dificuldade para formar alianças. Aqui é a imagem do veterano Beto Richa, constrangimento interno. Google repete parceria com o TSE e aposta em restrições para a inteligência artificial. A Big Tech mantém proibição de respostas sobre o pleito do chatbot Gemini. A imagem aqui de buscas Floriano Marques do TSE em evento do Google. A empresa vai direcionar usuários para informações da corte. Governo cumpre apenas 1/3 da agenda prioritária no Congresso. Pautas listadas pelo Planalto e não relacionadas à agenda econômica viram desafio para o 2º semestre.
Na parte do Brasil, negociação sobre tensão. O Supremo Tribunal Federal tenta acordo sobre marco temporal em meio a temor de novos conflitos por terra. A imagem aqui de Barroso e Gilmar na audiência sobre o marco temporal. O presidente do STF disse que o plenário ainda terá de aprovar o acordo de conciliação. Conflitos em julho e agosto. Em julho, 4 comunidades do povo Avá-Guarani da terra indígena Tecorá-Guaçu foram alvos de ataque no município de Terra Roxa. Uma pessoa foi ferida a bala, enquanto outras 2 acabaram atropeladas intencionalmente. Guaranis do Mato Grosso do Sul denunciam abusos sexuais em invasão. Mulheres dizem que foram amarradas em ao menos 2 episódios e grávidas afirmaram que perderam seus bebês. Na área de economia, temor de recessão nos Estados Unidos derruba bolsas pelo mundo. O mercado de Tóquio teve maior queda desde 1987 e onda se espalhou por Europa e Américas. Aqui a opinião de João Sorima Neto. Não vemos sinais de recessão nos Estados Unidos. Em decisão histórica, Google perde processo antitruste nos Estados Unidos. O juiz avalia que a empresa monopolizou ilegalmente o mercado de buscas. Resultado representa a vitória do Departamento de Justiça em batalha contra o poder de Big Techs. Na coluna de Miriam Leitão, ela escreve que a tensão global e o temor em particular do Brasil. Minha Casa Minha Vida reduzirá crédito e limite para imóvel usado. Restrições atingirão financiamento para famílias com renda entre R$ 4,4 mil reais e R$ 8 mil e visam estimular construções. INSS. A AGU seleciona temas para possíveis acordos judiciais. FGTS vai distribuir 15,1 bilhões do lucro de 2023. Caixa fará crédito nas contas do fundo este mês de forma proporcional ao saldo existente em 31 de dezembro do ano passado. Pringles e M&M's juntos, mas negocia compra daquela nova. Ações da fabricante das batatinhas dispararam em Nova York com interesse de rival. Negócio permite ampliar o portfólio de snacks. Da coxinha ao estrogonofe, a jaca vira item principal do menu. Em Maricá, a fruta é utilizada como matéria-prima da carne vegana. Na parte de política internacional, a oposição venezuelana apela a militares e policiais para aderir ao lado do povo. A oposição venezuelana pede fim da repressão e será investigada pelo Ministério Público. Lula recebe apoio de Macron e cobra líderes de países latino-americanos. Líderes defendem abrir espaço de diálogo entre o regime e a oposição. Ex-presidentes pedem oposição mais enfática do Brasil. Aqui é a imagem de Lula e Boric, que eles se cumprimentam apesar das posições divergentes. O premier de Bangladesh renuncia após 300 mortes. Manifestantes invadem Palácio e Sheikh Hasina foge do país ao fim de semanas de protestos violentos contra a contestada política de cotas. Líderes opositores são libertados e Forças Armadas anunciam supervisão de novo governo interino. ONU admite envolvimento de 9 funcionários em ataque do Hamas. Investigação contra a agência palestina em Gaza termina com demissões. Aqui sobre questão de saúde, modo olímpico, cafeína, os 5 suplementos que realmente melhoram o desempenho dos atletas. Sobre a questão do Rio de Janeiro, nada mudou no Andaraí. Um mês após a gestão compartilhada, ainda faltam médicos e a emergência continua fechada. Justiça condena Lucinha pelo peculato e ordena perda do mandato. Acusada de peculato, o deputado poderá recorrer da decisão do TJ em liberdade e no cargo. A parlamentar nega o crime. Guerra do tráfico mata 2 inocentes em Vila Isabel. Estudantes de 13 anos e entregador de 20 foram baleados no ataque do Morro dos Macacos, que está em guerra com os bandidos que controlam a favela vizinha. Protesto contra a violência interdita túnel e comércio fecha portas.
Paes disse que a prefeitura deveria ter reduzido a velocidade na orla. Após atropelamento de Lúcio Costa, o município tinha prometido rever limite. Na área de esportes, um ídolo rubro-negro. Ídolo da melhor época do Flamengo, Adílio morre de câncer aos 68 anos. Aqui a imagem do atleta na parte direita. Coutinho vira desfalque para as quartas de final da Copa do Brasil. Meia teve lesão detectada na coxa esquerda e não pega o Atlético Goianiense hoje. E por último, na área ainda de esportes, nós temos a imagem da campeã olímpica, Rebeca Andrade, nos mostrando a sua medalha de ouro na ginástica solo. Ainda, Tatiana é prata e Medina é bronze no Tahiti. Brasileiro sofre com a falta de ondas na semifinal, mas se recupera e garante pódio olímpico. Isaquias inicia hoje a disputa na canoagem. Após pausa para cuidar da saúde mental, o canoísta volta renovado e contando com força da família para atingir sarrafo lá em cima. Fundista que correrá 62 quilômetros em 9 dias inicia jornada com bronze. Acho que é impossível, então quero ver se é, diz Hassan, que disputa 5.000 metros, 10.000 metros e maratona. Hoje resistir não basta, que é um texto do Carlos Eduardo Mansur. Uma prata histórica para o surf feminino. Tatiana Weston Webb conquista a primeira medalha das mulheres brasileiras na modalidade. Apoio e memes nas redes sociais contagiam Ana Sátila. A atleta encarou maratona de provas com 15 descidas, mas diz que a torcida foi o diferencial para chegar ao último dia com energia. E por último, vôlei masculino tem eliminação dolorida, mas não surpreende. Com geração chegando ao fim e renovação que ainda não deu liga, a seleção brasileira fica fora da semifinal olímpica pela primeira vez depois de 24 anos. Essas foram as páginas internas do jornal O Globo. E Oceli, o que nós temos nas páginas internas do Estadão? Eu começo, Ana, com a coluna do Estadão. E é sobre a nota principal, é sobre a situação da Venezuela. Brasil duvida de acesso a atas de votação na Venezuela, mas vê erro em autoproclamação de González. O governo Lula já duvida do acesso às atas das eleições na Venezuela. E sabe que, quanto mais passa o tempo, menor é a chance de os dados reais serem publicizados. Ainda assim, o executivo resiste a classificar a eleição de Nicolás Maduro como fraude. Nos bastidores, a diplomacia avalia que o opositor ao chavismo, que é o Edmundo González, foi o segundo colocado, errou ao assinar documento público como presidente eleito ontem. Alguns pontos embasam a análise. Um deles é que essa postura dá munição para o atual regime agir contra ele. O Ministério Público da Venezuela abriu investigação penal contra o opositor Edmundo González. Outro fator é que o gesto ecoa uma situação enfrentada pelos venezuelanos no passado, com Juan Guaidó, mas que não contribuiu para livrar o país da ditadura chavista. Integrantes do Itamaraty elogiavam, até o fim de semana, a cautela que Edmundo González vinha adotando ao exigir a divulgação das atas para só então anunciar o resultado e receber o endosso das outras nações. A declaração de ontem de Edmundo González se autoproclamando presidente eleito da Venezuela causou uma certa surpresa no Itamaraty. E a expectativa do governo brasileiro é de construir uma saída conjunta com o México e com a Colômbia. Outra nota na coluna do Estadão diz que procuradores gerais dos estados iniciam nesta semana
uma campanha para convencer os deputados a alterar o projeto que institui o Comitê Gestor do novo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, durante a discussão da regulamentação da reforma na Câmara Federal. O embate se dá pela composição do Comitê Gestor. Pelo texto atual, o órgão, esse Comitê Gestor, seria composto apenas por membros da administração fazendária, do Ministério da Fazenda. A exclusividade revoltou a advocacia pública estadual, que reivindica paridade na composição desse comitê. O Colégio Nacional de Procuradores Gerais e a Associação Nacional dos Procuradores dos Estados classificaram o modelo como inaceitável. E por falar em Colégio Nacional de Procuradores Gerais, tem uma nota mais na frente no Estadão, dizendo que o presidente desse Colégio Nacional se encontra na França, fazendo comentário para uma rádio de Minas Gerais. Vamos agora para a página dos editoriais do Estadão desta terça-feira. O primeiro diz o seguinte: quem é democrata não se junta a Bolsonaro. Um recado para o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição. Ricardo Nunes prometeu defender o legado democrático de Bruno Covas, já falecido. Mas ele precisa decidir se honra a memória do antecessor, do prefeito antecessor, ou se mantém o pacto com um golpista como Bolsonaro. Segundo editorial, oportunismo escancarado. Mal se elegeu deputada por São Paulo, Rosângela Moro, mulher de Sérgio Moro, do senador, torna a transferir o título para Curitiba, para se candidatar a vice-prefeita em Curitiba. O caso que ilustra o esvaziamento da representação eleitoral. Páginas de artigos. O primeiro artigo é do advogado Carlos Eduardo Faraco Braga, cujo título é Telebrás e Starlink. Além de legal, gasto deve ser legítimo. Ele escreve: o Brasil pode e deve esperar pelo amadurecimento de sua indústria aeroespacial, mas não ao custo social de deixar grande parte do país sem internet. Segundo artigo é do economista Paulo Artung. A mineração é chave para o futuro do Brasil. Ele escreve: a atividade mineral brasileira pode se tornar a única no planeta a recolher imposto seletivo, conforme previsão da reforma tributária. Nas páginas de política, sucessão em São Paulo. Datena, pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB, ensaia um discurso de terceira via. Ao falar de Tucano, de Datena, a pré-candidata Tabata, do PSB, cita traições. O apresentador reforça a retórica de candidato independente e capaz de romper a polarização entre Ricardo Nunes, do MDB, e Boulos, do PSOL. O PSB terá chapa puro sangue, com Lúcia França, também do PSB, como vice da deputada federal. STF começa a negociar
conciliação sobre regras do marco temporal. Tem uma nota dizendo que o presidente do Colégio do Ministério Público vai a Paris como técnico de rádio de parlamentar. E ele é o Jarbas Soares Júnior. O Jarbas Soares Júnior é procurador de Justiça de Minas Gerais e é presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União. Pois bem, segundo aqui essa matéria do Estadão, o presidente do colegiado, que reúne todos os chefes dos ministérios públicos dos Estados e da União, o senhor Jarbas Soares Júnior, foi credenciado na Olimpíada de Paris como profissional de imprensa de uma rádio de Minas Gerais e pôde acessar áreas restritas de competições. Ele foi habilitado como, abre aspas, pessoal técnico, fecha aspas, da Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, que tem como vice-presidente o deputado estadual João Vitor Xavier, do Cidadania. Na área internacional, a matéria sobre Venezuela. Opositor se declara presidente eleito da Venezuela e pede ajuda de militares. No Chile, o Lula cobra transparência de Maduro e houve indireta do presidente Boric. Ainda na área internacional, Israel se prepara para a retaliação do Irã, que os Estados Unidos dizem ser iminente. Em meio a protestos, Premier renuncia e foge de Bangladesh. No Brasil, é a matéria que é chamada de capa do Estadão, dizendo que o governo congela o programa Pé de Meia 3 dias após anunciar expansão. E essa expansão foi anunciada na sexta-feira, num evento, daqui até a foto, um evento do Lula, daqui o ministro da Educação Camilo Santana, daqui o governador do estado é o Mano de Freitas, aqui mais atrás o deputado federal José Guimarães, e a legenda da foto diz, e o Lula entre 2 estudantes cearenses. Na semana passada, Lula anunciou a ampliação do programa para mais 1.200.000 beneficiários. Bloqueio do orçamento, exigido por questões econômicas, recai sobre a Bolsa para o ensino médio, vitrine política de Lula. Mas o Ministério da Educação diz que o programa não será afetado. Mortes na terra Yanomami caem 33% no primeiro trimestre deste ano. Onda de calor põe a Antártida 28 graus Celsius acima da média da temperatura. Cientistas abrem caminho para novo elemento. Aqui começam as páginas de cobertura das Olimpíadas. O jornal Estadão está destinando 5, 6 páginas diariamente para essa cobertura. E na primeira página diz: um ouro para coroar a maior estrela olímpica do Brasil. Rebeca Andrade supera Simone Biles na final do solo em Paris e ganha a 6ª medalha em Jogos Olímpicos. Simone Biles faz reverência à rainha brasileira. Ana Patrícia e Duda avançam às quartas de final. Dupla número 1 do ranking vence japonesa
por 3-0, mantém invencibilidade e vai pegar o time da Letônia no vôlei de praia. Brasil avalia missão impossível contra Estados Unidos. Respeito, não medo. Isso para enfrentar o Dream Team, que é o time dos sonhos dos Estados Unidos, no basquete masculino. Tatiana conquista a prata e Medina fica com o bronze no surf. Estudante que colheu mexerica. Mexerica é o nome que se dá à tangerina em São Paulo. Lá eles chamam mexerica. Aqui no Nordeste eles chamam de tangerina. A estudante que colheu tangerina em Guaxupé, em Minas Gerais, e hoje é guia no Museu do Louvre, na França. No caderno Economia e Negócios, temor de fraqueza da economia nos Estados Unidos derruba mercados. Reação do mercado aumenta pressão para corte de juros nos Estados Unidos. Por menos gás russo e poluição, painel solar portátil vira febre na Alemanha. Com queda de inadimplência, lucro do Banco Bradesco vai a 4,71 bilhões de reais no trimestre. Foi o lucro que o Bradesco teve aqui no Brasil. 4 bilhões e 71 milhões de reais. O sistema de preços da Petrobras prejudica a todos. Líder de Associação de Pequenas Refinarias, diz que a estratégia da companhia é vetada pela lei das estatais. Em decisão histórica, o Google é condenado por monopólio. E por último, Ana, é aqui a manchete, uma página inteira com a cantora Paula Toller, aqui no Caderno de Cultura e Comportamento, música brasileira. Projeto de Paula Toller é festa de casamento com o público. O audiovisual Amorosa, que traz sucessos em novos arranjos e com a participação de convidados, marca os 42 anos de carreira da cantora do Kid Abelha. É com você. Bom, agora nas páginas internas da Folha de São Paulo, nós começamos com uma charge de Rebeca Andrade saltando sobre esse grupo da supremacia branca estadunidense, Ku Klux Klan, nesse símbolo contra o racismo. Na parte de editoriais, nós temos que polos ditam a avaliação de Lula e Bolsonaro. Mais uma vez, Datafolha mostra a popularidade do petista estável e limitada, refletindo a divisão do eleitorado observada desde o governo anterior. Hélio Schwartzman escreve que Lula deveria segurar a língua. Juliana Speyer escreve Rebeca e a religião. Um pouco mais abaixo, Bianca Vieira escreve sobre Lula e o pobre na diplomacia. Sobre a questão da saúde, Oropulche cada vez mais grave. Doença causa mortes inéditas no país com impulso de fenômeno climático e saneamento precário. Na página ao lado, na parte de tendências e debates, não basta agir como democrata, é preciso falar como um. É o que escreve Lucas Pereira Rezende. Espera-se do Brasil diálogo político para apoiar a soberania dos venezuelanos. Salomão Ximenes e Fernando Cássio escrevem que Tarcísio cria eleição online não auditável pela militarização escolar. Na parte do painel do leitor, nós temos também uma imagem da campeã olímpica Rebeca Andrade na final feminina do solo da ginástica artística na Arena Bercy. Na coluna Painel de Política, Prioridades, com a tarefa de conter 4,4 bilhões em gastos, o Ministério da Saúde tenta salvar do corte os programas que foram anunciados pelo presidente Lula e pela ministra Nízia Trindade.
Ainda, pré-candidatos recuam e adaptam discurso na corrida eleitoral de São Paulo. Nunes, Boulos, Datena e Marçal mudam de versão em assuntos que servem de munição aos rivais na disputa pela prefeitura paulistana. Vice de Tabata, Lúcia França, fala em consertar erros dos homens. Professora assume vaga destinada a Datena e exalta chapa só com mulheres. Aqui na imagem, Lúcia França ao lado do marido, Márcio França, e de Tabata Amaral na convenção paulistana do PSB. Ainda sobre as eleições em São Paulo, PSTU e outros 3 nanicos confirmam candidatos em São Paulo. Na parte de política, nós temos ainda Lula e Maduro. A postura do governo brasileiro para com a Venezuela está correta. É a opinião de Joel Pinheiro da Fonseca. Um pouco mais abaixo, Paes se compromete a concluir mandato se vencer reeleição. Prefeito do Rio de Janeiro diz ser cotado para disputar o governo em 2026 porque as coisas vão mal no estado. Além disso, chamada eterna da democracia se apaga no Distrito Federal por falta de gás. Pira erguida em 1968 será acesa após licitação de GLP e vistoria. Google faz parceria contra fake news, mas não detalha moderação de conteúdo. Ao lado, o procurador pede suspensão do Plano Fiscal de Minas Gerais por pagamentos de jetons. Na ala mundo, o opositor se declara presidente eleito e faz apelo a militares na Venezuela. Edmundo Gonzalez publica a carta com Maria Corina em que pede que a transição de poder comece. Lula diz a Boric que ser diferente é extraordinário em meio à divergência sobre crise em Caracas. Aqui uma imagem do presidente Lula com o presidente Gabriel Boric. Em declaração conjunta, 30 ex-presidentes pedem que brasileiro condene ações de Maduro. Sobre política internacional, líder de Bangladesh renuncia e foge do país após protestos. Primeira-ministra Sheikh Hasina será substituída por governo militar interino. Aqui há uma imagem de manifestantes invadem o Palácio de Ganambla, residência oficial da primeira-ministra Sheikh Hasina em Dhaka, capital de Bangladesh. Sobre a guerra Israel-Hamas, Irã tenta atacar Israel sem provocar guerra regional. Onda de atos violentos contra os imigrantes cresce no Reino Unido. Mais de 370 pessoas são presas após ações da extrema-direita. Premier Starmer promete condenações rápidas. Aqui é uma imagem de pessoas limpando fachadas do restaurante incendiado por vândalos de extrema-direita em Middlesbrough, no nordeste da Inglaterra. Candidato à presidência dos Estados Unidos, Kennedy Jr. diz ter desovado o corpo de urso no Central Park. Na área de mercado, bolsas desabam sob temor de crise nos Estados Unidos. Japão tem maior queda desde 1987. Tombo em Tóquio catalisa reação em cadeia. No Brasil, o dólar bate R$ 5,86, mas fecha a 5,73. A matéria escrita por Adriana Fernandes: antecipar a sucessão no Banco Central reduziria incertezas. Em momentos de pior externa, o governo precisa agir para reduzir ruídos. Aqui na parte chamada Folha Explica, entenda o cenário econômico que fez os mercados despencarem pelo mundo. Temor de crise nos Estados Unidos, valorização do iene e tensão no Oriente Médio levam à instabilidade. Lucro do Bradesco cresce 7% no segundo trimestre para 4,7 bilhões de reais. A equipe econômica vê chances do Brasil se beneficiar de crise. A avaliação é que o freio nos Estados Unidos pode tirar pressão sobre a política de juros do Banco Central. Incerteza fiscal faz o país sofrer mais na instabilidade, diz um
Na área de mercado ainda determinante da riqueza, os chineses culpam o sistema e perdem a fé na meritocracia. Ex-fazenda não informou que defenderia Betts, diz o colegiado. A advogada afirma que seguiu orientação da Comissão de Ética Pública. Na área de mercado, ainda Petrobras aciona a justiça por suposta fraude em programa. Ações da Justiça do Rio por suspeita em antecipação de recebíveis soma 5,4 milhões de reais. Fornecedora processa bancos. Lula sanciona a lei que cria fundo para subsidiar áreas de saúde e educação. Ainda sobre vai e vem das commodities, Venezuela despenca de 5º para 34º lugar no ranking de importadores do agro brasileiro. Ainda há 10 anos no Brasil, Cofco vira uma das grandes do agro. Gigante chinês está em pé de igualdade com Cargill e Bunge, diz o executivo. E estamos no fim das manchetes das páginas internas. Agora nós temos que Google violou lei com monopólio nas buscas, decide juiz dos Estados Unidos. A Big Tech pagou bilhões por acordos anticompetitivos, é o que conclui o magistrado. A empresa afirma que vai recorrer. Afundamento de cidade ameaça a fabricação de Gouda, que é um tipo de queijo. A imagem aqui de um fazendeiro que se exibe para turistas no mercado semanal de queijos em Gouda, na Holanda. Sobre o cotidiano, periferia puxa a alta dos casos de latrocínio em São Paulo. A evolução dos crimes no primeiro trimestre ocorre de forma desigual na capital. Adolescente e entregador são mortos no Morro dos Macacos, no Rio de Janeiro. Moradores de Paraisópolis denunciam a agressão de agentes da PM contra moradores da favela. Na área de cotidiano, um escrito por Vera Iaconelli. Quem é o pai herói de hoje? A paternidade cria chances para uma nova masculinidade. Ex-alunos de colégio em São Paulo relatam abusos após 30 anos do caso. Docente desligado em 2013 está preso sob suspeita de estupro em outra escola. Defesa alega que ele é inocente. Ainda sobre São Paulo, terá 649 novos radares instalados em rodovias. Conflito em Mato Grosso do Sul de indígenas e fazendeiros tensiona a região. Ao menos um agricultor foi ferido por bala de borracha, segundo o Ministério. Morte de anônimos por agressões crescem no primeiro trimestre. Na área de ciência, Candomblé ainda precisava de autorização policial nos anos 1960. O documento mostra discriminação contra cerimônias de religiões de matriz africana. A mãe de santo, mãe menininha dos Gantóis, na década de 1970. Aqui ao lado, na parte de saúde, avanço do Oropouche nas Américas é de alto risco. Diz perigo para a saúde humana é elevado e probabilidade da expansão da doença sem combate adequado é grande. Cientistas ainda buscam entender como age o vírus, que é uma matéria escrita por Ana Botalo. Parte de meio ambiente, tive sorte de continuar vivo, agora me preocupa o clima. Primo de Chico Mendes cria maçonaria que transforma árvores caídas em móveis. Cientista defende bloquear a luz do sol para resfriar a Terra. Ideia de liberar dióxido de enxofre na estratosfera preocupa pesquisadores. Folha corrida, não é preciso parar de comer chocolate amargo, dizem cientistas, apesar dos níveis de metais pesados. Na área relacionada às Olimpíadas de Paris 2024, nós temos aqui a imagem da atleta Rebeca Andrade. E está escrito coroação. Rebeca Andrade é reverenciada e chamada rainha por Biles e ganha ouro no solo e se torna a atleta com mais medalhas olímpicas na história do Brasil. Ao lado nós temos uma matéria escrita por Suzana Herculano, que ela diz que o cérebro de Rebeca é um assombro. Não basta ter capacidade, é preciso usar para cultivar habilidades.
Rebeca deixa Paris como estrela e no Olimpo do esporte brasileiro. Líder de medalhas de seu país e chamada de rainha por Biles, ginasta sabe que ficou grandona. Aqui a imagem dela durante o salto. Rebeca Andrade posa para a foto com a segunda medalha olímpica de ouro da sua carreira. Rebeca avança 52 posições em ranking global. Após conquista do ouro, a ginasta que se tornou a maior medalhista do país vai para o 95º lugar na lista olímpica. Simone Biles e Jordan Chiles comemoram o pódio de mulheres negras na ginástica. Na coluna de Mônica Bergamo, ela fala com que roupa o avanço da seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas e a maior chance de medalhas reacendeu a atenção sobre a polêmica dos uniformes que as jogadoras devem usar, caso subam ao pódio em Paris. Sueco Duplantis bate recorde mundial e é bi no salto com vara. Sem rivais à altura, a atleta passa 6,25 metros, demole recorde olímpico de Thiago Braz e leva estádio ao delírio. Tatiana Weston Webb fica com prata em final de mar tímido. Brasileira fez 10,33 contra 10,50 da americana Caroline Marks. Mais cedo, Medina levou o bronze no masculino. A equipe de Bernardinho cai nas quartas de final em Paris. Seleção masculina de vôlei perde nos Estados Unidos e o técnico tem o pior resultado da carreira. Aqui ainda algumas informações sobre as Olimpíadas, que o Brasil é eliminado no torneio feminino por equipes do tênis de mesa. Ana Patrícia e Duda vencem japonesas e avançam às quartas. Ana Sátila termina na 8ª posição do caiaque cross. Paraguai expulsa a nadadora por ir à Disney sem autorização. No centro de polêmica sobre gênero, o boxeador apela por fim de ataques. Com DNA corintiano, futebol do Brasil busca vitória contra a Espanha. Ainda a parte de opinião, a Paz já ganhou ouro, que é um escrito de Paulo Vinícius Coelho. Clima de Copa, que é escrito por Sandro Macedo. E Olhos Agorentos, por Eduardo Sodré. Rio Sena continua poluído 20% do tempo, é o que mostram as análises. Gráficos compartilhados pela organização dos jogos com atletas detalham níveis de poluentes nas águas nos últimos 30 dias. Na área de esporte, morre aos 68 Adílio, campeão mundial com o Flamengo em 1981. Ex-jogador fez parte da geração de Zico que conquistou Libertadores Mundial e 3 campeonatos brasileiros. Exposição celebra traços da herança africana nas raízes da arte brasileira. Mostra no Centro Cultural Fiesp traz mais de 300 peças que evidenciam a conexão entre brasileiros e africanos. Parte de cultura, indígenas farão ritual para o manto Tupinambá. Pajés preparam cerimônia antes da exibição pública do item que foi repatriado ao Museu Nacional do Rio de Janeiro. Fotografias de Vânia Toledo dão ares surreais ao peso de papel. Música clássica paulista pulsa no novo Cultura Artística. Fechado há 16 anos após o incêndio que consumiu, o espaço reabriu no último final de semana totalmente restaurado. Centenário de Batatinha leva à descoberta de seu samba doce. Compositor, embora tenha tido a sua obra restrita às fronteiras da Bahia, é referência para a geração de sambistas. Gianniskin e Turandot divergem, mas têm irregularidades. E por último, nós temos que morre Caçulinha, músico que marcou a TV brasileira com Faustão. Essas foram as páginas internas da Folha de São Paulo. Celi, o que nós temos no Povo? Eu começo com essa matéria da visita do Lula no Chile. Ele está lá, fica lá até amanhã, porque na quinta-feira ele já convocou uma reunião com todos os ministros, com todo o Ministério do Governo. Mas Lula lá no Chile cobra transparência de Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, e houve uma indireta do Gabriel Boric, que é o presidente do Chile. O foi que disse Lula no seu discurso? Diz o seguinte: o respeito pela tolerância e o respeito pela soberania popular é o que nos move a defender a transparência
dos resultados, o resultado das urnas. O compromisso com a paz é o que nos leva a conclamar as partes ao diálogo e promover o entendimento entre governo e oposição. Fecha aspas, afirmou Lula durante pronunciamento no Palácio La Moneda, no Chile. O que foi que disse o presidente do Chile quando foi discursar? Ele afirmou contar com Lula para, abre aspas, construir uma esquerda e um progressismo democrático que respeite e faça respeitar os direitos humanos em qualquer lugar. Os destaques das Olimpíadas de Paris, aqui no Jornal Povo, é dizendo que na modalidade caiaque cross, a atleta brasileira Ana Sátila encerra a participação. No tênis de mesa, a equipe do Brasil vence Portugal. No triatlon misto, o Brasil fica em 8º no revezamento. E no tênis de mesa, a equipe brasileira feminina foi eliminada pela Coreia do Sul. Outra matéria é o STF, o Supremo Tribunal Federal, começa a negociar conciliação sobre regras do marco temporal. Terras indígenas, a Comissão Especial de Conciliação foi proposta pelo ministro Gilmar Mendes, que relata 5 ações que trata do tema. Outra matéria sobre servidores estaduais. O governador Eumano de Freitas assinou ontem mensagem que amplia a licença paternidade para os servidores estaduais de 5 para 20 dias e ontem mesmo esse projeto de lei foi enviado para a Assembleia Legislativa, que deve ser lida hoje na sessão e começar a tramitar. Na charge de hoje, do Cleiton, é a homenagem a Rebeca, ela aqui vestida de heroína, de uma super mulher, de heróis em quadrinhos. Na coluna vertical, a nota principal é PDT do Ceará lamenta Lula em ato pró-Evandro Leitão. O presidente nacional em exercício do PDT, o deputado federal André Figueiredo, disse ontem lamentar a presença do presidente Lula em convenção que lançou no último sábado o deputado Evandro Leitão, do PT, à Prefeitura de Fortaleza. Abre aspas, a gente não pode deixar de, nacionalmente, lamentar essa postura do Lula. Ele tinha falado que ia para a campanha somente onde tivesse confronto direto com adversários, especialmente da ala mais radical bolsonarista. Fecha aspas, diz Figueiredo, que já havia se manifestado defendendo que Lula não participasse de atos contra o prefeito de Fortaleza, José Sarto, que é do PDT e é candidato à reeleição. Disse ainda André Figueiredo, abre aspas, aqui em Fortaleza, ele foi para um palanque na principal cidade que o PDT administra. Isso, evidentemente, demonstra que o presidente Lula não tem nenhum respeito para com o PDT, diz André Figueiredo. Mas o presidente Lula não tem nada contra o PDT. Ele tem contra o Ciro Gomes. Ele veio para cá, não foi para desbancar o Zé Sarto, ele foi para desbancar o Ciro Gomes, que ele tem atravessado na goela. Por isso que ele veio. O Lula só participou de 3 convenções. A de Bolos, em São Paulo, a lá da terra dele, da cidade onde ele vota, que é Santo André, e Fortaleza. Somente 3 convenções Lula foi presencialmente
pedir apoio. Bolos em São Paulo, Santo André, que é a cidade dele, onde ele mora, e Fortaleza. Por aí você tira. Na linha de bastidores das convenções do fim de semana, vale ressaltar mistério mantido por capitão Wagner no último sábado, até o anúncio da vice da sua chapa, a nutricionista Edilene Pessoa, também do União Brasil. Segundo o próprio Wagner, o nome da vice já estava definido há uma semana atrás. Apesar disso, o União Brasil não anunciou a indicação, nem mesmo na coletiva de imprensa ocorrida antes do evento. Tudo pelo mistério. A foto de destaque é do vereador de Fortaleza, Adail Júnior, ele que é do PDT. Adail Júnior, do PDT, vereador de Fortaleza e um dos mais ferrenhos aliados de José Sarto, do prefeito José Sarto, não seguirá a posição do seu PDT no município de Caucaia, onde a sigla, o PDT, está apoiando, participando da coligação da candidata Emília Pessoa, do PSDB. O vereador participou, foi da convenção que lançou Valdemir Catânio, candidato pelo PT em Caucaia. Apesar de não ter atuação direta em Caucaia, já que ele é vereador do município de Fortaleza, Adail é um dos vereadores mais votados em bairros vizinhos a Caucaia, como o Antônio Bezerra. Logo depois que vem de Caucaia, passa ali o Tabapuá, você entra no Antônio Bezerra. Outro bairro, Quintinho Cunha. Outro bairro, o Genibaú, ali próximo do Conjunto Ceará. O apoio de Adail já vinha sendo anunciado pelo próprio pedetista. Ele diz, o Adail, sempre meu retrovisor foi maior do que o meu para-brisa. Eu analiso mais o meu passado nas minhas decisões do que propriamente o meu futuro, justificou Adail nas redes sociais. Nas páginas da reportagem, a reportagem de hoje do Jornal o Povo é sobre o Nordeste, o hub latino-americano da transição energética, a busca pela justiça do reconhecimento, o que dizem as empresas, e um questionamento, o que é justo na transição energética. Sobre as eleições municipais, nós temos aqui uma página inteira. Saiba quem são os candidatos a prefeito de Fortaleza. Agora são 9. Até ontem à tarde eram 8, mas ontem à noite, Jorge Lima, da Solidariedade, se colocou como candidato a prefeito de Fortaleza. São eles. O primeiro aqui é o André Fernandes, candidato a prefeito pelo Partido Liberal. Depois vem Capitão Wagner, pelo União Brasil. O Chico Malta é candidato pelo PCB. Eduardo Girão, pelo Partido Novo. Aqui embaixo, Evandro Leitão, pelo PT. Jorge Lima, pelo Solidariedade, foi o último a se lançar. Pelo PDT é o atual prefeito José Sarto, que tenta a reeleição. Pelo PSOL é o Técio Nunes. E pelo PSTU, o Zé Batista. Então, esses são os candidatos a prefeito de Fortaleza. Isso aprovado nas convenções. Esses candidatos têm até o dia 15, quinta-feira, dia 15, para registrar suas candidaturas na Justiça Eleitoral.
junto também com as chapas para vereador. Está aqui a convenção do Jorge Lima. Jorge Lima confirma candidatura e explica entrada na disputa. Vem eleições futuras. Ex-deputado estadual assumiu este ano como presidente do Solidariedade do Ceará. E a vice dele também é do Solidariedade, é chapa puro sangue. É a advogada Raquel Girão. O interessante na matéria é que o Solidariedade só vai disputar com a chapa majoritária para prefeito e vice. E para a Câmara Municipal de Fortaleza não vai lançar nenhum candidato aqui, zero. Zero candidato à Câmara Municipal. Solidariedade não terá postulantes para vereador. É muito esquisito isso. Tem uma matéria sobre a sucessão no Eusébio, que é o município aqui vizinho a Fortaleza. E lá, o candidato já confirmado na convenção é o Edson Sá, que foi o primeiro prefeito de Eusébio. Quando Eusébio foi emancipado, Edson Sá foi o primeiro prefeito e agora quer voltar à administração. E o Edson Sá escolhe uma sobrinha do ex-senador, ex-deputado federal Chiquinho Feitosa, que é o presidente do Republicano no Ceará, como vice. Na convenção, o discurso de Edson Sá condenou a gestão do atual prefeito Acilon Gonçalves, que é do Partido Liberal, e o Acilon não pode ser mais candidato porque já foi reeleito. E Edson Sá considerando que o atual prefeito tem um projeto para a família e não para o município. Por que para a família? Porque o Acilon é prefeito de Eusébio, o filho, o Bruno Gonçalves, é prefeito de Aquiraz, no município vizinho, e a mulher, a dona Marta Gonçalves, é deputada estadual. E está aqui a foto do Edson Sá e Paula Feitosa, ambos do Republicanos, compõem a chapa de oposição para a prefeitura do Eusébio. Diz o Edson Sá: embora tenham crescido, muita gente pensa que só esse paraíso dos condomínios, mas na periferia é uma tristeza. Edson Sá com Paula Feitosa, sobrinha de Chiquinho Feitosa. Em Caucaia, aqui outra matéria sobre a sucessão em Caucaia, dizendo o seguinte: partidos da base de Elmano, da base que apoia Elmano, que apoia o governo Elmano a nível estadual, disputarão entre si em Caucaia. PSD fechou chapa com o MDB e lançou a candidatura de Naomi Amorim, ex-prefeito do município, que é filiado ao PSD. A chapa governista é representada por Valdemir Catânio, daqui ele abraçado com o governador Eumano de Freitas, na convenção que lançou o Catânio a prefeito de Caucaia. Mas se você quiser, internauta, saber um pouco dos bastidores da sucessão em Caucaia, leia esse artigo aqui do jornalista Edson Silva, no blog Edson Silva, cujo título é Evandro Leitão convidou Luiziane para a sua convenção em Fortaleza, no último sábado. Ela está com o sentimento de que será traída em Caucaia e conversa com Wagner, com o capitão Wagner. Esta matéria mostra como estão os bastidores desta relação PT em Caucaia, PSD de Domingos Filho e MDB de Eunice Oliveira. Nas páginas de
Economia, do jornal Povo, a primeira matéria diz: risco de recessão nos Estados Unidos gera temor mundial e mercado no Ceará prevê impactos. União libera 2,28 bilhões para o Ceará no âmbito do PAC Seleções. Metrofor abre cadastro para ambulantes nas estações. Jornalista Beatriz Cavalcante escreve na sua coluna a preparação dos portos para o hidrogênio verde. A área rural concentra 66% da pobreza no Ceará. Ceará ocupa a 14ª posição em novo índice de ciência e tecnologia. No caderno de cidades, Fortaleza foi a 21ª no Brasil, a 21ª cidade do país em celulares subtraídos, roubados no ano passado, aponta anuário. No ano passado, foram roubados em Fortaleza 16.516 celulares. Isso aí foi só o registrado, porque tem muita gente que é roubada e nem registra, e nem vai fazer BO. Se foram roubados 16.500, as pessoas não vão ficar com esses aparelhos, alguém está comprando. Isso aqui é moeda de venda e troca. 16.516 celulares foram roubados registrados, eu repito, em Fortaleza no ano passado. E com certeza esses aparelhos foram vendidos. Tem gente comprando aparelho roubado, sem nota fiscal. Mas as 10 cidades com mais roubos de celulares, Fortaleza ficou na 21ª posição. Na primeira posição vem Manaus, com mais celulares roubados. Depois Teresina, aqui a capital do Piauí. São Paulo, em terceiro lugar. Salvador, em quarto. Lauro de Freitas, que é uma cidade do interior da Bahia, em quinto lugar. Em sexto lugar, Belém, Pará. Em sétimo, Macapá. Oitavo, Olinda, em Pernambuco. Nono, Ananindeua, no Pará. E no 10º lugar, Recife, Pernambuco. Nova escola de ensino médio de tempo integral é inaugurada em Fortaleza. E foi inaugurada pelo governador, foi inaugurada ontem pelo governador Eumano de Freitas, lá no bairro Antônio Bezerra, que é o bairro onde é votado aí o Adail Júnior, vereador, que a gente falou há pouco tempo no nome dele. Vans de transporte escolar são fiscalizadas na volta às aulas. Ministério Público do Ceará apura tentativa de fuga ocorrida na unidade prisional de Itaitinga 2 na noite do último sábado. O editorial do jornal Povo trata sobre respeito ao eleitor. Ele cita que os 9 candidatos postos para disputar a prefeitura de Fortaleza e pede e aconselha e orienta que os debates não caiam para a politicagem, para a baixaria. Por último, Ana, eu encerro aqui as páginas do jornal Povo com a capa do caderno de esportes. No topo do Olímpico histórico, Rebeca Andrade supera Biles, a norte-americana Simone Biles, ganha ouro na final do solo e se torna a maior medalhista olímpica do Brasil. Agora é com você, Ana. Bom, agora nas
páginas internas do Correio Brasiliense, nós começamos com a parte política, em que Lula sob forte cobrança para pressionar Caracas. Em carta, 30 ex-chefes de Estado e de governo exortam o brasileiro a reafirmar seu compromisso com a democracia e a fazê-la prevalecer também na Venezuela. No Chile, petista se ateve a cobrar novamente transparência ao país de Maduro. Aqui é uma imagem que está sendo bem recorrente nos jornais, que é da conversa de Lula com Gabriel Boric, presidente nova era após apagão diplomático. Lula participou de homenagem à líder militar da independência chilena. Das eleições de 2024, pragmático, o Centrão se alia ao PT e ao PL. Partidos desse grupo político se ligam a legendas próximas de Lula e de Bolsonaro. Tabata anuncia Lúcia França como vice. Aqui uma imagem das duas, reforçando essa candidatura feminina. Na coluna de Denise Rotenberg, as apostas de Lula. O entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que, diante da não apresentação de atas que confirmem a vitória de Nicolás Maduro na Venezuela, as cobranças sobre um posicionamento mais enfático em defesa da democracia e da transparência vão crescer de forma exponencial. Ainda sobre a questão de Brasil, Suprema tenta acordo sobre marco temporal, acusação de omissão. Na parte de economia, incerteza reforça cautela com juros. Motorista de Porsche atropela e mata lavrador. Na parte de mercado, pânico no mercado financeiro é justificável? Temor assombra o mercado global. Parte de mundo, oposição pede ao exército que fique do lado do povo. Premier foge, militares formam um governo interino, isso em Bangladesh. Na parte de opinião, transplante é ato de solidariedade. Aqui ao lado nós temos a charge, em que aponta as duas medalhistas do Brasil, Beatriz Souza e Rebeca Andrade, ambas duas mulheres negras, trazendo ouro ao Brasil. Pelo fim da violência política de gênero e raça nas eleições. Estaremos prontos para 2033? Na parte de saúde e ciência, pensar demais pode ser incômodo. Gelo na Groenlândia nem sempre foi assim. GDF define regras para proteção ambiental. Na parte de eixo capital, Câmara vai antecipar a escolha da mesa diretora e reeleger Wellington Luiz. Reforma em estádio inicia em setembro. Inteligência artificial ajuda a combater incêndios. Regularização de puxadinhos na pauta do Sindobá com GDF. Inovação. Instituições locais e nacionais formam grupo para ampliar a oferta de serviços e soluções em tecnologia. Uma das ações será formar mão de obra para o setor, que abre 20 mil vagas por ano e não preenche por falta de pessoal qualificado. Calçada europeia passará por reforma. A Sexta Sinfonia de Rebeca fazendo referência a 6 medalhas da atleta que hoje é a campeã olímpica com mais medalhas no país. Brazilian Storm no Tahiti, que isso significa tempestade brasileira no Tahiti, fazendo aí menção à medalha de Tati e de Gabriel Medina. Ainda sobre a morte do ídolo Adílio no Flamengo aos 68 anos. Ainda na parte de obituário, Caçulinha, maestro de 86 anos, ele veio a falecer. E essas foram as manchetes das páginas internas. Oceli, o que nós temos nas páginas internas do Valor Econômico? Grupo busca consenso do Grupo G20 sobre cultura. O Ministério da Justiça reforça a Força Nacional em terras indígenas para combater a violência e os litígios. Nesta página,
André Lara Rezende escreve O Sequestro da Imaginação. É um artigo. Superação da inflação é um processo que toma tempo. Ele ainda fala sobre os 30 anos do Plano Real. Aposta de mobilidade, carro voador já atrai empresas aéreas. Reduzir tempo no transporte é desafio para 2033. Governo cria grupo para lançar Split Payment. Essa sigla aqui em inglês é a mania que muitos de nós jornalistas têm de querer estrangeirizar o nosso português. Esse split payment é pagamento parcelado. Aí ele bota em inglês para, acho que diminuir, tem raiva do nosso, ou não gosta do nosso português. Aí usa essa sigla em inglês. É pagamento parcelado. Governo cria grupo para lançar o pagamento parcelado. O governo formalizará, neste mês, um grupo de trabalho para tratar da implementação do Split Payment, uma das principais novidades da reforma tributária do consumo. O sistema permitirá o recolhimento dos novos tributos, que é o CBS, o IBS, no momento da liquidação financeira da transação e não como acontece hoje. Esse aí é essa expressão, é o pagamento parcelado. Aliás, o Valor Econômico gosta muito de estrangeirizar os títulos das matérias. Cultura de inovação está no topo da agenda corporativa. Desenvolver ideias é um processo que demanda diálogo e parcerias. É um evento promovido aqui pelo Valor Econômico na área de inovação tecnológica. Companhias analisadas investiram 85 bilhões de reais. Embraer tem recorde de premiações no anuário promovido pelo jornal. Candidatos resistem a acordo proposto por Arthur Lira para a eleição da mesa diretora. E qual é o acordo proposto pelo Arthur Lira? É que haja um consenso e um candidato único. Hoje são 3 candidatos que disputam a sucessão de Arthur Lira na Câmara Federal, cuja eleição está prevista para fevereiro do próximo ano. Lula convoca reunião ministerial para quinta-feira. Hoje e amanhã ele está no Chile. Eduardo Paes promete não deixar a Prefeitura do Rio de Janeiro para tentar o governo em 2026. E Alexandre Ramagem, outro candidato a prefeito do Rio de Janeiro, escolhe Índia Armelau para compor a chapa. Ela também é do Partido Liberal. Em São Paulo, Tabata Amaral anuncia vice do PSB, chapa pura sangue, e critica traição de Datena, que é candidato pelo PSDB. Governo não deve abrir mão de derrubada do marco temporal das terras indígenas. O assunto está em discussão no Supremo Tribunal Federal. CNJ afasta o desembargador que fez declarações misóginas. E é aquele caso daquele desembargador lá do Paraná, do Tribunal de Justiça do Paraná, estava sendo julgado um caso de assédio envolvendo uma criança de 12 anos e um professor. Aí na hora que ele foi falar, ele disse que as mulheres estão loucas atrás de homens. As mulheres estão loucas atrás de homens porque são muito poucos os homens, disse. E ele prosseguiu: é só sair à noite. Eu não saio muito à noite, mas eu conheço. Tenho funcionárias, tenho, contato com o mundo. Nossa,
A mulherada está louca atrás de homem e louca para levar um elogio, uma piscada, uma cantada educada, porque elas é que estão cantando, elas que estão assediando, porque não tem homem. Essa frase foi muito criticada pelas mulheres e agora o Conselho Nacional de Justiça afastou o desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná. Na área internacional, no Chile, Lula faz crítica genérica ao autoritarismo na região. Irã volta a ameaçar Israel, mas sinaliza que não quer uma guerra aberta. Maduro intensifica repressão na Venezuela. Distúrbios anti-imigração expõem desafio britânico. Editorial do Valor Econômico. Indústria e emprego animam previsões para o PIB do ano, Produto Interno Bruto. Brasil tem credibilidade para falar sobre transição energética, diz Pascoal. Ele, que é vice-presidente da S&P Global, afirma também que desafio brasileiro no G20 e na COP30 será reunir países com pensamentos diferentes, como os Estados Unidos e China. Caderno Empresas. Leilões de rodovias devem gerar aportes de 32 bilhões de reais. E essas rodovias que vão para leilão é nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Concessões de rodovias repactuadas devem ter leilão até novembro. O aeroporto Campo de Marte tende a crescer com uma opção a Congonhas para a aviação executiva privada. Bets movimentam 130 bilhões de reais e podem ter impacto na dinâmica do consumo. A empresa Mars planeja adquirir dona da Pringles por 22 bilhões de dólares. O Google perde processo antitrust nos Estados Unidos. Rede social nutre mentiras no Reino Unido, diz o governo. Rebeca Andrade é a maior medalhista olímpica do Brasil. A pioneira Cláudia Magalhães comemora os pódios. Cláudia Magalhães foi a primeira ginasta a participar de uma Olimpíada pelo Brasil, isso na Rússia. Em dia de aversão a riscos, café cai na bolsa, mas grãos resistem. Alimentar o mundo vai exigir terras de um Brasil, de um país tamanho do Brasil. Cultivo regenerativo vai garantir prêmio à soja em 3 estados. Com ressonância, startup quer dominar Dendê na Ásia. Caderno Finanças. Temor de recessão dispara aversão a risco. Foi a manchete de capa do jornal, essa matéria. Estresse consolida a aposta em corte de 0,5 ponto pelo Fed, que é o Banco Federal norte-americano. Pânico leva Bitcoin à queda livre e apaga parte da alta do ano. Bradesco tem queda da inadimplência e vê caminho de retomada. CVM deve entregar novo Fiagro até o fim de setembro. Seguradora da GP entra no ramo de pessoas. E por último, Ana, é aqui a capa do caderno Legislação. Nós temos 2 matérias. Uma, o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, proíbe Ministério Público de pedir dados fiscais à Receita Federal. E contribuinte obtém na CARF, ou no CARF, nova vitória sobre o imposto retido na fonte. É com você. Estamos encerrando a nossa participação aqui no primeiro bloco. Nós agradecemos a sua audiência e esperamos que continue conosco para mais informações.
Tchau.